E vamos ver se estamos ao vivo aqui. Vamos lá, dar uma olhada. Vamos ver. Estamos devidamente ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. Boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal produzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, professor, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal que é dedicado a conversas diversas a respeito de estética, história da arte, atualidades, sobretudo, né, trazendo todo esse escopo das humanidades para a nossa atualidade, só é feito também através da sua participação. Então, se você é novo ou nova, está chegando por aqui agora, já vai se inscrevendo, badalando a sineta para não perder aí a notificação das nossas atividades. Deixe o seu joinha, comente bastante, gente, compartilhe nas suas redes, deixe meus vídeos correndo aí no seu tablet, no seu computador, no seu celular, na TV, onde for, porque assim a gente vai educando os algoritmos e aí ele entende que o nosso conteúdo é relevante e por isso vai ampliando esta teia de ideias, trazendo mais teiudos e teiudas para este espaço que é comandado por mim, este cinéfilo crônico e este curioso contumaz que vos fala. Também agradeço a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho na grade de programação. E se você está assistindo a retransmissão deste vídeo, desta conversa cruzada que a gente vai ter daqui a pouco, não se esqueça de vir ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreva também, porque, como eu disse, a gente vai aumentando aí a nossa teia de ideias e vai fazendo com que ela chegue a mais pessoas curiosas, contumazes, como eu sou, cinéfilos, crônicos, como eu sou, e assim a gente vai crescendo. Também tenho que convidar vocês para dar uma olhada aí embaixo nos links que eu deixo, né, na descrição do vídeo, dos meus cursos voltados à área de cinema. Hoje a nossa conversa tem cinema também no meio, vocês vão ver daqui a pouco, tem muito cinema, aliás. Então, vocês podem conferir os meus cursos que estão disponíveis, Enciclopédia do Cinema Brasileiro, em que eu conto a história do cinema brasileiro, da hora que o filme chegou no Brasil até a nossa atualidade, e Introdução à Linguagem Cinematográfica, que vai te ajudar a compreender um filme por dentro, nas suas raízes, nas suas entranhas. Você também pode nos apoiar, claro, você pode nos apoiar com o nosso Pix, que está aí na descrição do vídeo. E também você pode mandar o seu superchat aqui enquanto estamos ao vivo, mas também pode deixar o seu valeu demais aí depois, se você estiver assistindo esse vídeo depois, deixe o seu valeu demais. Todas essas contribuições financeiras de vocês são revertidas para a melhoria do canal, porque assim a gente vai construindo esta teia de uma maneira mais orgânica. Gente, hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que particularmente é uma daquelas que a gente conhece na vida e que fala cacete, né? Como que essa pessoa existe, né? Essa pessoa tem muito a falar, tem muito a contribuir, e eu já vou dar um pequeno resumo aqui do currículo dele, mas vocês vão ver que tem muito mais para ser dito. Ele tem muito mais a dizer, né? Ele é transcineasta, ele é performer, ele é diretor e criador do Teatro Hacker, além de poeta e escritor, compositor, montador, artista visual, ativista e esquizoanalista, né? A gente vai falar muito sobre esquizoanálise aqui hoje. E também vem realizando trabalhos com esquizoanálise e performance. Sua obra é um labirinto vivo entre mistura de linguagens e atos performáticos em constante fluxo nas redes sociais e territórios urbanos, da cidade à tela, do corpo à máquina, do picho ao glitch,
do cinema ao transcinema, do teatro à performance, da arte à política. Seus trabalhos são vivos e estão em constante transformação e traduzem várias linguagens. E, além disso, é preciso dizer que no DNA desse nosso convidado, ele tem o cinema brasileiro, o cinema novo, a transgressão. Eu estou falando do meu querido amigo, que eu tenho muito orgulho de trazer aqui nesta conversa cruzada, na minha teia de ideias, meu querido Pedro Paulo Rocha. Boa noite, meu querido. Boa noite, Doni. Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente. É uma felicidade estar aqui com você para a gente criar esse acontecimento juntos. É uma felicidade. Eu adorei seus óculos, viu? Aliás, desde a foto que eu usei para a thumb, né? É um óculos muito interessante, muito Sempre apareço bacana. com ele nas redes. Pois É um é. E eu queria figurino. aproveitar, inclusive, para dar boa noite aqui, agora que eu apresentei o meu convidado, né? Para o pessoal que já está aqui com a gente. Ó, nós temos a Maria Silva dando boa noite para a gente. Nós temos também aqui Lilian, que está sempre com a gente. Você estava na live do Vassoler ainda há pouco, com certeza. Aqui a teia de ideias é tão grande, né, que o Vassoler também da TV 247 e o Pedro Paulo também participa na TV 247, é importante dizer isso. Aqui é uma rede orgânica, né? Obrigado, Lilian, aí, pelo seu comentário. Olha, Zuleika Manprim, minha mãe querida, a primeira a chegar e a última a ir embora, dando boa noite a todos. A Maria Silva dando boa noite. Também temos Fujiko dando boa noite aqui para a gente. E Comitê Zero, que eu acho que o Sou eu mesmo. Pedro Paulo já conhece muito bem o Sou Comitê eu Zero. mesmo. Sou eu mesmo, né? É uma Somos das nós, somos faces. nós mesmos. Somos nós mesmos. Meu querido Pedro Paulo, muito obrigado por aceitar conversar comigo essa noite aqui. Eu tenho várias perguntas para lhe fazer a respeito desse tema que eu lhe propus para a gente conversar, que é a esquizoanálise, o transcinema, a arte política, né? E eu queria começar, na verdade, fazendo assim um breve retrospecto sobre a sua própria carreira, porque, bem dizer, a gente se conheceu lá, pessoalmente, claro, a gente se conheceu lá em 2014, mais ou menos, quando lá na Casa Guilherme de Almeida, onde eu trabalhava à época, onde eu dou aula hoje, a gente fez um evento em cima do câncer, né? Que é o filme do Glauber, né? Você foi lá falar desse filme e assim por diante. E você traz consigo, obviamente, esse instinto artístico revolucionário herdado do Glauber. Eu queria saber de você como é que começou esse trabalho de pesquisa em arte seu, assim, né? Como é que você entrou para esse espectro tão plural que é a pesquisa multidisciplinar nas artes? Uma pergunta bem interessante, porque já me vem à cabeça uma frase provocativa, que é a frase do Picasso, né? Eu não procuro, eu acho, né? Uhum. E no sentido até que quais são os limites de uma pesquisa presa a certa reprodução institucional ou certo racionalismo em relação à criação artística ou mesmo à criação do inconsciente, para a gente falar de esquizoanálise. Então, acho que a pesquisa se dá exatamente quando eu me sinto livre de certos padrões mesmo, de pensar e de pesquisar e de criar mundos, né? De criar experiências, de criar acontecimentos coletivos. Então, é justamente quando a fronteira entre a pesquisa e a vida se rompe, né? E eu comecei a me ver como um experimentador de fluxo, né? Um experimentador de coletivos. E é exatamente nessa frequência, né? Nesse deslocamento, nessa liberdade de estar criando em fluxo, estar criando com a própria vida, que eu encontrei a obra do Glauber, né? Que eu encontrei a obra desse cineasta, que por coincidência é meu pai, mas além disso, né, Foi mera coincidência. Além de Édipo, foi o encontro com a própria força da arte no Brasil, né? A fronteira entre a ideia do pai e a ideia da cultura se rompeu também.
como o Glauber fez com a sua vida, né? A arte e vida já estavam misturadas de tal maneira em que é preciso inventar, né? Inventar forças de transformação. E eu me vejo exatamente nessa ancestralidade, né? Dessa ancestralidade da arte no Brasil, nessa ancestralidade da arte no Brasil, para além mesmo das figuras míticas que o Glauber pode ser capturado, mas em relação à própria relação da arte com o povo, né? Da arte com a memória da terra, né? Antes dos portugueses chegarem aqui, a arte ligada a essa força inventiva do povo, né? Como ele dizia na Estética da Fome, que a arte popular não é folclore. A arte popular é uma arte de permanente luta, resistência e existência, né? Então, é o que eu diria assim, romper as fronteiras, né? Romper as fronteiras, romper os limites formais das coisas. No sentido que eu me senti na vida em fluxo e, de alguma maneira, saindo desse lugar de filho ou desse lugar de privilégio, rompendo com esses privilégios, inclusive, e criando movimentos coletivos. Eu sou dos coletivos. Eu gosto hoje, mais do que coletivos, né? Conectivos, porque os coletivos às vezes ficam fechados, né? Mas a gente pode criar uma teia, né? Uma rede de redes. Uma teia de ideias. Uma teia de ideias, né? Uma rede de movimentos, para além de si mesmo, né? Para além do próprio gueto. Então, assim, eu descobri processo de criação. Maravilha. Uma coisa que você trouxe que eu acho bem interessante é que você fala da estética da fome, né? Você mencionou aí o manifesto do Glauber. De alguma forma, você acha que o Glauber estava sendo antropofágico ali quando ele fala, né? Temos que assumir o nosso subdesenvolvimento e colocá-lo à mostra e, de alguma forma, você vê também essa antropofagia na sua poética, né? Na forma como você entende o seu fazer artístico? A antropofagia é sempre uma inspiração, inclusive quando ela é devorada pelas novas forças, né? Em que já não, para além do moderno, para além da captura. No Brasil, nós temos que ficar sempre atentos e desconfiados dos culturalismos, né? De como as coisas que eram movimentos de rupturas no passado se transformam em objetos na vitrine, em objetos institucionais. Então, uma tendência que o próprio capitalismo força aos processos de ruptura, isso mesmo com os movimentos contemporâneos decoloniais, de novos movimentos de transformação do nosso tempo, é muito rápido a velocidade do capitalismo em capturar isso e transformar em um produto universal. O problema dos culturalismos, né? Então, a questão é que a própria antropofagia, né, e o acervo da arte no Brasil está preso nas instituições que a gente se pergunta, elas desejam transformar a realidade, né? Então, eu penso nesse sentido, né, em que a antropofagia também vira uma espécie de culturalismo em que coincide com o capitalismo, né? Vamos Ela também é assimilada devorar. pelo establishment, talvez, né? Ela também acaba sendo aculturada vamos colocar, pela situação, né? Então, como que a gente também quebra e devora a própria antropofagia, criando novas forças de transformação? Mas a antropofagia é importante porque ela saiu da dialética. O Oswald de Andrade é muito influenciado pela Pagu, é muito importante dizer, né? Como a presença da Pagu transformou o Oswald de Andrade, né? Geralmente a gente sempre vai excluir as mulheres do processo, então é preciso reescrever essa história toda, né? Que é sempre homens brancos, né? No centro da história. Então, como que a gente reverte tudo isso? E hoje a importância da antropofagia, para você dizer isso, que rompe a ideia de um purismo em relação aos movimentos exteriores, né? Então, não existe algo puro e algo simplesmente que seria uma cultura exterior, uma cultura colonial. Então, é uma força que as culturas ancestrais começam a devorar também as culturas coloniais,
né, colonizadoras e transformar elas em uma outra força contra o próprio colonialismo. Então é Perfeito. interessante isso, né? Essa sair Muito. da ideia da dialética de algo puro. A antropofagia ela é impura e é a fome do mundo, a gente pode pensar. Uma filosofia da devoração, como hoje te traz, né? Naquele Isso é manifesto maravilhoso, dele. né? Uma filosofia da devoração é sensacional. Eu queria muito dar boa noite aqui para o meu querido Well Darwin, que é um cineasta também que preza pelas novas possibilidades do cinema. Vejam depois, né, o trabalho do Well Darwin. O Caio Felipe está dando boa noite aqui para a gente também. A Zuleika Manprim, minha mãe dizendo, o Tony desde criança era fã número 1 do Glauber Rocha. Eu tenho essa característica, né? Sempre gostei muito do cinema do Glauber. E nós temos a Lilian dizendo aqui, ó, viva o grande cineasta Glauber Rocha, baiano genial de Vitória da Conquista. Bacana. E também ela está dizendo, né, Pagu estava anos-luz à frente pelos pensamentos e ações. Eu concordo absolutamente com isso, acho que o Pedro também há de concordar. E aí, Pedro, antes da gente falar sobre a questão da esquizoanálise, né, que foi algo que me chamou muito a atenção quando você me apresentou, eu queria também, antes, né, falar um pouco sobre o seu transcinema, que é um conceito que eu conheci com você também, né? E que eu, como um pesquisador da área do cinema e que já conversei com muita gente da área do cinema que pretende o experimento, eu acho um pouco complicado chamar cinema experimental, porque o experimental prevê uma coisa meio cientificista no campo da arte, né? Mas um cinema mais livre, vamos chamar assim, eu nunca tinha ouvido falar em transcinema. Fala para a gente um pouco do que é o transcinema e como você o entende, como você o pratica. Teve um momento no Brasil, não sei se você se lembra, no Brasil as coisas viram mais modas do que transformações mesmo concretas sociais, né? No campo da Via de arte, regra, então, né? Via de regra. a ideia da arte-tecnologia, né? Você tinha aquele momento do paradigma da arte-tecnologia, né? Que frequentou muitas as instituições neoliberais da arte. Uhum. E isso vem exatamente com a ideia de o que causa as transformações tecnológicas, né, nos paradigmas artísticos, também, não só nos paradigmas artísticos, mas nas construções sociais. Né? Não muda só a percepção, mas mudando a percepção também muda a nossa relação com o mundo, a maneira que a gente usa os objetos, a maneira que a gente usa os suportes, a nossa expressão se transforma. Então, você pode imaginar o cinema, que surgiu a partir de um momento histórico, de uma invenção, né? Uma invenção dos irmãos Lumière, né? Você inventou aquela máquina, aquele cinematógrafo. Que Né? tinha uma função científica fria naquele momento, né? Não era nem pensado para produzir arte, né? E aí eu lembro do livro do Rogério Ganzella, Cinema do Corpo, né? Que ele vai falar desses mágicos antes dos irmãos Lumière, né? Antes de se transformar na arte do cinematógrafo, foi uma experiência dos ilusionistas, dos mágicos, dos loucos. Né? As pessoas estavam interessadas em alterar a nossa percepção visual. Né? Os químicos, teve inventores que colocaram fogo, né, na sua casa, tentando, né, achar aquela reação química com a película. Né? Então, existe um cinema pré- e pós-cinema, trazendo aqui também o livro do Arlindo O Machado. Arlindo, o grande Arlindo, foi meu professor. Perdemos há uns 3 anos, mais ou menos, né? Grande pensador do que a gente poderia chamar de arqueologia das mídias, né? Como Thomas Alcester e outros, né? Exatamente. Então, o cinema industrial é um intervalo entre dois tempos, né? O que ele poderia ter se tornado, né? E o que ele pode se tornar. Então, na medida que a gente tem novas máquinas de visão, como o celular, ou então, no caso, a gente pode pensar o videotape, né? O vídeo, a imagem eletrônica, né? Você vai mudar a relação com a imagem, a maneira de produzir imagem. Então, cada nova máquina de imagem e som que é criada,
necessariamente ela vai transformar a linguagem, vai transformar a forma. E mais ainda, vai transformar a relação do capitalismo com a imagem. Uhum. Né? Então, a gente pode pensar, a partir desses cortes de surgimento de novas máquinas de imagem e som, a transformação do padrão, da forma, da linguagem do cinema. Então, se a gente for pensar assim, quer dizer, não existe uma essência, ou não existe uma ideia ideal, não existe nenhuma forma, que existe a possibilidade de experimentar cada vez mais a imagem e o som, né, cada vez mais próximo do nosso corpo, cada vez mais inseparável e sendo o próprio fluxo da realidade. Né? Você imagina quantas câmeras estão ligadas, filmando ao mesmo tempo. Então, a gente pega a utopia do Vertov, do Dziga Vertov, contemporâneo ao Einstein, né? Nossos amigos russos, não é isso, Tony? Nossa, somos íntimos, né? Porque quando a gente começa a estudar cinema, a gente cria uma intimidade com Eisenstein, Pudovkin, Vertov, Dovichenko. Parece que são aquelas pessoas que a gente chama para tomar um café com a gente, né? São os nossos amigos construtivistas. Exato, né? Exato. Então numa época, né, anarco-desconstrutivista, você imagina a ideia do Vertov, que era montar filmes a partir de diferentes cineastas, homens câmeras espalhados pela cidade. Né? Os cineastas estavam na fronteira entre a guerra, a fábrica, a cidade, né, com as suas câmeras em movimento. Imagina essa imaginação do Vertov em fazer um filme mosaico, né? Né? Trabalhando com o fluxo da cidade em movimento. Você imagina essa imaginação, isso que ele pensou para o cinema naquela época, com o que aconteceu a partir do surgimento de novas máquinas de imagem e som, como o celular. Então, o Transcinema... Diga. Não, é só para dizer, o Vertov ele era o mais ortodoxo deles, né? Ele era o mais radical no sentido formal, no sentido da estética do cinema, no sentido do uso do cinema, né? Ele era o cara que ele não admitia a ficção na imagem, né? Ele queria de alguma forma atingir uma realidade que também pela imagem ela é impossível. Não sei se você concorda comigo, mas o registro da imagem impossibilita o registro da realidade, mas ele Sim. advogava em favor disso, né? Tanto é que rompeu com Eisenstein, né? Naquela coisa de se você vai fazer o registro de uma época, de um evento cívico soviético, o cinema não se aplica porque você está reconstituindo uma verdade e essa não é a verdade, né? Então, o Vertov ele era meio vamos colocar assim, ortodoxo mesmo, né? O realismo é o único problema dele, mas o resto está maravilhoso. É verdade, é verdade. Não é isso que você está dizendo, né? Não tem como ser, né? Não tem como ser realista, né? Mas em termos de ritmo musical, de criação, né, de um cinema-música, né, ainda acho que acaba ultrapassando a estrutura de uma montagem de um cinema. Ele está mais próximo da fenda do cérebro do que a ideia de uma montagem integral, né? É verdade. Como a Einstein, nesse caso. Por causa exatamente... A montagem fica altamente realista, né, no caso. Exato. E o Caio está dizendo aqui, ó, os cineastas soviéticos são geniais. Eu acho que nos legaram aí, eu acho que descobriram a utilidade do cinema, né? Mas em seguida você ia falar algo sobre o transcinema em si, que eu te interrompi, desculpa. Então aí o transcinema... Não. É exatamente, corte e fluxo. A esquizoanálise é corte e fluxo. A gente pode trabalhar com esse conceito, corte e fluxo. Estava exatamente, o transcinema, então, tem uma inspiração em relação ao transcinema que eu tenho para pensar o transcinema. Tem outros pensadores. A Kátia Maciel tem um livro Transcinema, né, que ela fala de transcinema. Eu proponho o transcinema com Z. Depois eu proponho a transanálise, que já é a partir de uma ligação... A ideia do expandido,
O trans, como o trans, a gente pode pensar a própria ideia trans, da transexualidade também, né? E pensar isso na arte, seria uma transposição direta na arte Quer e dizer, na um cultura. corte sincrônico e não Não binário. cronológico, não binário. Tá, é Não isso. homem e mulher, não homem e mulher, né? Cinema e música, tirar o pensamento dessa moldura ou dessas estratificações, isso ou aquilo. Então, o Elliot Sica, que é outro personagem importante para inspirar a ideia do transcinema, né? Ele imaginou o quase cinema, esse projeto que ele fez com Neville de Almeida. Verdade, que é o... Como é que é o nome do projeto? Cosmococa. Cosmococa, claro. Quase cinema, Cosmococa, programa em progress. Perfeito. Então, uma frase que me chocou quando eu li esse projeto e conheci esse projeto do Elliot Sica, do Neville de Almeida, é me libertar da paranoia industrial do cinema. Se eu não tenho montador, se eu não tenho como fazer tudo aquilo que eu imaginei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, eu vou experimentar a imagem Elliot Sica. Eu vou provar a imagem. Eu vou viver a imagem instante a instante, momento a momento. É uma imagem frame. É uma imagem que eu observo e eu devoro ela. Eu vejo ela, sinto essa imagem, maqueio essa imagem, jogo purpurina, jogo caos, jogo pó em cima dela, e aí vou desenhando. Ele fazia isso em cima de fotos. Eram sessões de encontro, né? Que ele pegava fotos do Buñuel, pegava fotos do Frank Zappa, pegava fotos de outros artistas, e ia pintando com pó essas artes. E aí ele ligava o gravador e começava a falar, provar essas imagens e falar. Ele fotografava essas sessões, organizava tudo em caixinhas e depois fazia anotações para criar uma instalação. Né? Uma das instalações é uma piscina, onde é projetado as fotos da sessão que ele fez um certo momento atrás. Olha que Então ele interessante. fragmenta. Não, desculpa, te interrompi, mas o Will Darwin tá falando cinema como forma de estar no mundo, né? Exato, cinema como forma de estar no mundo. Então, quando eu descobri isso do Elliot Sica, eu estava pesquisando também a ideia da videoarte, da instalação, mas como ele tem um movimento, o Elliot Sica, de sair do suporte, o que importava para ele era sair do quadro. Né? Qual é o limite da tela? A tela vai ter um desenho que foi totalmente explorado de diferentes formas, até máxima geométrica, né? Até abstração, mas de repente essa imagem bate na borda. E como que eu estouro a borda? Como que eu saio para o espaço? Então, se a gente transpor essa ideia para o cinema, né? Nós vamos imaginar como que a gente sai da tela, como um momento de estar no cinema assistindo um filme, é um momento de criação coletiva, ou o filme, usando uma linguagem fácil, o filme se transforma em algo interativo. Eu posso modificar a ordem do filme. E eu acho que tem um pouco a ver com, talvez não um pouco a ver, mas muito a ver. Nós temos aqui, ó, a CH Ferreira falando Transamérica, boa noite. Tomara que não seja a Rádio Transamérica, mas... Transcinema. Com Z, Nossa, com Z. Com Z, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o que o Buñuel escreve no ensaio que inclusive o Ismael Xavier publicou naquele livro A Experiência do Cinema. Obviamente você já deve ter lido de cabo a rabo, porque esse aí, para quem gosta Vou deixar a dica aqui para vocês, gente. Sim. A Experiência do Cinema organizado pelo Ismael Xavier, professor Ismael Xavier, lá da USP, que é uma autoridade em Glauber também, e no cinema brasileiro de uma forma geral. Mas o Buñuel, o Pedro, ele diz nesse ensaio publicado nesse livro, que o cinema, ele é quase como se fosse um assinte à existência do cinema, você querer que ele se restrinja à diversão pura e simples de alguém que vai lá ser iludido por 2 horas numa cadeira de cinema. O espectador tem que ser chacoalhado, palavras do Buñuel, na sua cadeira,
para se sentir instigado e convidado a uma experiência da qual ele vai sair, de alguma forma, modificado, no mínimo diferente daquilo que ele estava quando ele chegou e sentou na cadeira. Muito, muito. Exatamente. A realidade, você se defronta com uma realidade despedaçada, com algo que é impossível viver fora do cinema, você encontra uma rachadura possível de transformação vendo um filme, mesmo que seja para algo que se passa no seu corpo. Com certeza, né? Com certeza. Para um deslocamento da realidade ou para uma transformação da realidade. Eu costumo falar em choque estético, né? Eu, por exemplo, quando vi a primeira vez o Gabinete do Dr. Caligari com 13 anos de idade, eu tive um choque estético, né? Eu não saí incólume, eu não saí o mesmo depois de ter uma experiência, né? Mas o que você está trazendo para a gente em relação ao Transcinema é que ele vai além, né? Quer dizer, ele extrapola as bordas, por exemplo, da videoarte, da videoinstalação, enfim, da experiência corpórea do espectador. Se trata disso. Eu estou perguntando como alguém que está querendo, como eu falei para você, eu sou um curioso contumaz, então eu estou te jogando perguntas para elucidar justamente essas questões. A ideia da experimentação, trazendo aqui o Elliot Sica de novo, é experimentar o experimental. Se eu sei o que é, não é experimental. Então, não é nem no sentido de fixar. Isso para pensar a esquizoanálise também, de fixar conceitos, ou fixar modelos, ou fixar uma estética. Mas pensar a abertura da experimentação como novos modos de se apropriar das linguagens. Sim. E isso não está só medido por um padrão mercadológico, um padrão tecnológico, um padrão que responda a um modelo que já está pré-determinado. Então, a gente está falando das potências do corpo, das potências da imaginação, a gente está falando da poesia. A poesia, né? A poesia que é esse risco, esse gesto de palavra, né? Em um espaço inaudito. Então, quando eu trago a ideia do transcinema, no sentido de provocar novas invenções, né? Em que a gente possa potencializar o corpo em relação a essas máquinas tecnológicas. E como esse corpo e essas máquinas tecnológicas estão imergidas dentro de um caldo social, dentro do mundo, dentro da máquina social. Né, o nosso corpo, a nossa imaginação, as imagens que a gente produz, né, como que a gente usa, tudo isso está integrado, compõe uma grande, trazendo aqui já um dos inventores da esquizoanálise, uma grande caosmose, né? Uma caosmose. Caosmose, olha que termo bonito. Que é um livro do Guattari, Caosmose. Sim. Pensar... Muito bom. Eu acho que isso dá um gancho bacana para a gente entrar na questão da esquizoanálise. Então, que o que eu mais achei curioso, né? Obviamente que o Transcinema é sensacional. Você me apresentou o Transcinema, o conceito de Transcinema, quando a gente se conheceu e começou a ter esse diálogo bacana lá atrás. Mas o que mais me fascinou foi a noção da esquizoanálise, né? Então, vamos falar da esquizoanálise agora, pensando que a esquizoanálise é um conceito que está em Deleuze e está em Guattari, né? Ao mesmo tempo, Deleuze e Guattari, filósofos, então são conceitos que são reunidos aí dentro do escopo da filosofia, mas que, com você, eu vi que existe uma aplicabilidade também na vida prática, né? Então, vamos do começo. O que é a esquizoanálise a partir do pensamento de Deleuze e Guattari? Primeiro, como é o pensamento do Deleuze e do Guattari para a gente entrar na esquizoanálise? Olha, vamos pensar que o Deleuze e Guattari já são muitos, são multidões de conceitos. Eu começaria dizendo que o encontro entre eles dois constitui uma forma pós-autoral
de fazer filosofia e de pensar. Uma escrita a dois, né? Eles se encontraram, eles escreveram juntos, se encontraram ali meio, né, ao acontecimento de maio de 68. Você imagina, então, um momento Pois é. desse encontro. Você tem o Deleuze, por exemplo, a gente pode dizer assim, mergulhado na filosofia, tentando criar uma geografia da filosofia, constituindo uma espécie de história nômade, geofilosofia da própria história da filosofia. Estou aqui deixando para o pessoal o nome dos autores, né? Para quem quiser depois dar uma olhada, procurar, né? Sim. São os dois. Filósofo, Deleuze filósofo, né? Isso. Já lançou vários livros sobre vários filósofos, né? Sobre Nietzsche, sobre Hume, né? Sobre Bergson, né? Sobre Spinoza, uma série de livros. Então, o Deleuze estava na história da filosofia, fazendo uma leitura muito singular da história da filosofia, inclusive, digamos assim, devorando esses autores, né? Recriando de uma maneira totalmente criativa. Você não vai achar em Deleuze e Guattari uma essência daquele outro filósofo. Ele se apropria, ele cria, né? Então, imagina só, o filósofo, né? O filósofo escrevendo seus textos, dando as suas aulas. Deleuze. Agora você veja, pensa contra uma contracena. Guattari, militante, participante de vários movimentos, criador de assembleias, né? Militante, tentou fazer faculdade de farmácia, de filosofia, largou, né? Farmácia? Largou, filosofia, largou. E, de repente, Guattari, nesses movimentos de militância, nessa ideia de criação de grupos, de coletivos, ele é convidado para participar de uma clínica, né, chamada Laborde, na França. Né? Laborde, Tosquelli e Jean-Henri convidam ele para compor essa clínica, onde você tinha ali uma experiência, um cruzamento entre toda uma psiquiatria anarquista, Tosquelli vindo da Espanha, né, das tradições, né, das tradições anarquistas fugindo do fascismo espanhol, né? Então, toda a força de transformação da psiquiatria contra os tratamentos, né, dentro dos hospitais, dentro dos chamados hospícios, né? E, de repente, se encontra com Jean-Henri e encontra com Guattari, e a partir dessa ideia de transformar o ambiente do tratamento, da loucura, da dor humana, né? Se criou algo que eles vão chamar de análise institucional. O que é análise institucional? É analisar as forças de poder que marcam a instituição, as hierarquias que marcam a instituição. Então, Guattari, militante dos movimentos sociais, né? Isso Fora teria da... a ver, desculpa só te interromper, mas isso teria a ver com aquilo que o Foucault chama de sociedade disciplinar? Tem alguma relação com isso? A Sim, escola, a cadeia, o sim, hospício e assim por diante? totalmente. É exatamente esses movimentos de analisar a instituição como modelo de poder, né? Então, Guattari, na Laborde, ele tem um contato com a esquizofrenia, com a loucura e com os A esquizofrenia psiquiatras. per se, do ponto de vista psiquiátrico mesmo. Isso, com as psicoses, a gente pode chamar. Tá. Né? Com as psicoses. Então, ele mistura a dinâmica de grupo, coletivo da militância, com o espaço de tratamento das psicoses, da loucura, nessa clínica chamada Laborde. E, a partir dali, da Laborde, se desenvolveu transformações na maneira de tratar, diagnosticar a psicose, trabalhando com a ideia da transversalidade, que é depois um outro livro do Guattari, né? Psicanálise de transversalidade. Então, a questão que o Guattari, antes de ele encontrar o Ele foi Deleuze, no Freud, então, para poder fazer o estudo. Freud e Lacan, né?
Ele era o Guattari, trabalhou com Lacan, foi atendido por Lacan durante muito tempo, né, um período grande. Mas o Guattari, ele é a ruptura com o lacanismo, uma ruptura com Lacan. Daí que a gente vai começar a chegar na esquizoanálise. Mas eu quero só dar esses dois pontos. Você tem a filosofia, o trabalho do Deleuze, né, muito concentrado no texto, na história, recriando um caminho nômade na história da filosofia, e você tem o Guattari da militância, o Guattari do trabalho concreto, do corpo a corpo. E aí eles se encontram. Perfeito. E então você imagina, eles se encontram e escrevem esse livro junto. O Anti-Édipo, que fez 50 anos. A gente Vamos fez colocar várias... aqui, para o pessoal poder anotar, o Anti-Édipo. Olha aí, o Anti-Édipo. Aqui, Então, vamos deixar aqui para o pessoal poder anotar, o Anti-Édipo. Muito bom. Então, o termo esquizoanálise é cunhado, é criado no Anti-Édipo. Né? O Deleuze ele já vinha num limite de criar uma filosofia da imanência, criar uma filosofia da imanência, que é uma filosofia que a gente pode dizer que não está presa a uma hierarquia ou algo fora de si, ou uma referência. Tudo que não é imanência é uma espécie de transcendência, verticalidade. Né? A imanência é o plano que se compõe por si só, com as forças inerentes a esse próprio movimento intensivo em si mesmo. Né? Então, é um movimento da diferença. Deleuze estava escrevendo ali 2 livros que ele rompia com a história, mais com a ideia de fazer a filosofia com autores, que os outros livros dele eram sobre autores específicos da filosofia, e ele chega ali na lógica do sentido e na repetição e diferença. Né? Então, no momento que o Deleuze chega num limite de uma filosofia inventiva, para poder sair dos outros, romper com o próprio trabalho, a própria trajetória dele, né, pensando os diferentes filósofos, ele encontra o Guattari. Daí os dois escrevem esse livro junto. Aí nesse livro nasce a esquizoanálise. É lançado em 72, né, como o livro ícone, marco dos acontecimentos de maio de 68. Que ótimo. Eu quero até colocar um comentário aqui do Caio Felipe dizendo, meu tio, que é formado em filosofia, é fascinado pelo conceito de devir. Tem esse conceito de devir a partir da esquizoanálise? E aí, completando essa pergunta, eu já pego aí essa questão, se você quiser falar sobre o devir e a esquizoanálise, então, qual que é o salto para a aplicabilidade? Então, a esquizoanálise ela foi pensada para existir como prática clínica também, digamos assim. Não é só um conceito abstrato filosófico que está restrito aos livros. Eu já queria dizer, é uma composição com vários outros autores, outros filósofos, outros artistas. Então, por isso eu disse que é pós-autoral. Não se trata de Deleuze e Guattari somente, porque eles escrevem com uma multidão de autores. Você tem aí, então, um agenciamento muito importante. Marx, Nietzsche e Spinoza. Meu Deus, mas na mesma composição. Como é possível? Ecletismo. Não é ecletismo, não. É o eclipse. É uma fenda. É uma fenda. Porque é um momento, por isso é importante você marcar, um momento de ruptura com as práticas das ciências humanas, com o estruturalismo e com o marxismo e com a psicanálise. É uma ruptura com a psicanálise. Estruturalismo é importante, é interessante. Isso. É uma ruptura com a psicanálise, com a prática psicanalista e com o lacanismo hegemônico na época. Então, Guattari ele rompe com seu núcleo lacaniano e encontra o Deleuze. Eles vão exatamente fazer uma espécie de desconstrução radical da ideia da psicanálise, do Édipo, um ataque à ideia do Édipo e do familismo no centro do inconsciente. Porque o anti-Édipo, né, quer dizer, eu imagino que vai justamente de encontro a, e não ao encontro de, mas de encontro a essa noção da figura do pai segundo Freud, né? E, obviamente, todos os seus sucessores, Lacan entre eles, né?
vai contra essa ideia canônica da psicanálise enquanto algo que está ligado à figura do pai, à castração, à pulsão de morte, à pulsão de vida, o Eros e o Thanatos. É uma negação disso ou é uma elaboração mais de acordo com a contemporaneidade? O que é importante dizer que, para além do Deleuze-Guattari, eu falei da esquizoanálise, no sentido que é uma praxe constante da esquizoanálise na nossa contemporaneidade. Diferentes pensadores, diferentes artistas, diferentes psiquiatras, psicólogos, né, formas de fazer esquizoanálise. Então, a gente tem que falar no sentido em que há um movimento constante, vivo, né, criando múltiplas práticas da esquizoanálise. Então, não adianta a gente colocar ela nem em uma concepção purista ou numa concepção mais essencialista, né? Ela é usada de diferentes modos, né? E antes da esquizoanálise é a própria vida, isso que eu estava dizendo. Então, o elemento para pensar a esquizoanálise é o desejo, é a praxis do desejo, né? O desejo não é falta. O desejo é produção social. Outro personagem importante. Isso é um importante, conceito muito importante, né? O desejo é produção social. O desejo não se refere àquilo que eu não tenho, não é o desejo castrado, nem é o desejo relacionado a uma lei. Não é a lei que vai me condicionar pelo aquilo que eu desejo, né? Então, eu terei sempre ter uma falta em relação à lei, buscando uma espécie de punição por ter infringido a lei. O desejo não é medido pela lei, o desejo não é medido pelo pai que falta, não é medido pela falta. O desejo é revolucionário, ele é produção social. Ele é aquilo que produz conexão, movimento, intensidade, aquilo que muda estados. Oi, diga. Um desejo de completude. Não seria nem de completude, que não teria incompletude. Tá, entendi. Ele é a produção social, é onde o desejo é exatamente onde você vai ter, daí um outro personagem importante, né? Você pode depois trabalhando nesse personagem, eu falei do Freud, do Marx, Spinoza, e Nietzsche, né? Como um dos acoplamentos muito importantes dentro desse conceito da esquizoanálise, mas você tem outro personagem que é o Artaud, Antoine Artaud, com a ideia do corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é o elemento, digamos assim, digamos o processo da esquizoanálise. Como criar um corpo sem órgãos para si. Só que o que é o corpo sem órgãos? O corpo sem órgãos foi criado por outro artista e é transformado dentro da esquizoanálise. A ideia, por exemplo, o Antoine Artaud, no limite das violências das práticas clínicas que ele estava sofrendo por ter sido internado, ter sido um preso político entre guerras, né? Sofreu no seu corpo o bombardeamento da psiquiatria, as torturas da psiquiatria. Antoine Artaud criou, no momento que o corpo dele estava se destruindo, quando ele se sentiu sem o corpo, ele criou a ideia de um corpo sem órgãos, né? O organismo não é contra os órgãos, mas contra o organismo que tudo prende e deixa tudo funcional. Né? Ele seria uma consciência autossuficiente, como se fosse uma consciência. Como um inconsciente que transborda a representação, e eu posso recriar o meu corpo a partir da sua própria destruição. Ótimo, e isso é muito interessante para puxar aqui o gancho agora. Você é um esquizoanalista, você domina, então, essa técnica e aplica àquelas pessoas que, né, eventualmente te procuram. Como é? Porque, assim, a gente conhece a psicanálise, é aquela terapia da fala, né, da linguagem, você senta na cadeira ou deita-se no divã, vai conversando com o analista, vai falando e o analista vai interpretando, jogando as coisas para você. Há análises do ponto de vista da psicologia que são mais rápidas, que é aquela análise rápida de alguns encontros pré-estabelecidos, já segundo o número de encontros ali, 10, 12 encontros, e é uma psicologia rápida.
como é a aplicação da esquizoanálise eu não sei se eu posso chamar de clínica, você vai me dizer isso, mas como é a aplicação prática da esquizoanálise? Quando alguém chega para você e fala assim, Pedro, você é esquizoanalista? Sou. Eu quero, então, fazer esquizoanálise contigo. Como é isso? Exatamente. A minha experiência ela vai partir exatamente da alteridade da poética, da arte. Então, nós estávamos falando de transcinema, né? A gente está falando de arte, de experimentação, de poesia. Eu encontro a filosofia de Deleuze e Guattari, e isso potencializa a minha experimentação artística com esses outros agenciamentos que eu estava trazendo. O Glauber, o Hélio de Sica, o Oswald de Andrade, Ganzella. Os Ganzella. A partir dessa experiência, em que eu chamei de transcinema, eu percebi que eu poderia criar o jogo do encontro como um filme que se dá no momento no instante já, naquele momento. Então, o meu trabalho dentro do campo da esquizoanálise, eu chamo já também de transanálise, porque eu me interesso em trabalhar com a esquizoanálise num código expandido, um código aberto, que eu possa criar performances no lugar da ideia da sessão. Então, assim, cada esquizoanalista, cada experiência, cada agenciamento pode se dar dentro de um campo clínico específico, pode estar dentro de uma luta micropolítica, coletiva. A esquizoanálise é uma potência em termos das lutas de construção do SUS, né? Porque está falando de movimento social, de transformação das estruturas de opressão. Então, ela tem uma dimensão prática de transformação da instituição e de derrubar os microfascismos que constituem. Para a esquizoanálise, o fascismo não é só de Estado. O fascismo ele tem uma potência, ele é subjetivo. Então, existem Mussolinis moleculares, Bolsonaros, né, moleculares. Né? Então, além da imagem... Isso não vai um pouco para o Jung, assim, essa coisa do atavismo, como é que é o nome do termo que o Jung usa? Que é a filogenética. Não, enfim. É outra coisa. Tá. Eu nem me arrisco. Meu amigo falando uma grande bobagem. Não, meu amigo Gato filosófico está aqui, ele estuda Jung, né? Ele pode até vir aqui falar no seu canal, se quiser convidar ele. Eu quero. Não vai por aí, tá? Não traria, porque eu também não domino Jung, também não vou me arriscar, mas é uma ruptura, tá. Inclusive com a ideia do mito. Mas então, eu quero dizer assim, a minha experiência como esquizoanalista, eu chamo já de transanálise, que é trazer as minhas experiências no campo da arte para o campo da esquizoanálise. Partindo de uma pesquisa comparativa entre esquizoanálise e psicanálise. A partir disso, eu criei um método de sessão, que eu chamo de um processo performático, que eu trabalho sempre 4 cenas. Né? Então, acontece como um filme. Então, a partir disso, como eu não venho da clínica, mas eu também sou psicanalista, trabalho com psicanálise, já escrevo, já atendo já há muito tempo. Né? Eu não estou... Você é um psicanalista também, então. Um psicanalista formado. Isso não estava no seu currículo que você me mandou para eu dizer aqui. Não, mas a questão é que a psicanálise é uma formação autônoma. Claro. Ela tem ali exatamente algumas determinações do tripé psicanalítico da formação, claro. Né? Que é a pesquisa, é fazer análise e trocar supervisão. Então, você vai... É um processo autônomo. A questão da autonomia do processo psicanalítico, ela é super problemática no sentido que a psicanálise tornou algo caro, né? Escolas caras, para uma psicanálise cara voltada só para uma estrutura privilegiada. Então, assim, há várias formas de atuar como psicanalista. Eu falo isso no sentido de um esquizoanalista trabalhando a potência, digamos assim, de ruptura da esquizoanálise com o campo clínico. Então, eu trabalho com Lacan na sua linha de fuga. Existe um ultíssimo Lacan. O Lacan começa a trabalhar, ele começa a transformar a sua própria clínica.
E até quando o Lacan ele desfunda a sua escola. Tem um momento que ele fala, ó, cancelei a minha escola, porque a psicanálise não funciona. Não funciona. Ele declara o próprio não funcionamento do saber nega. psicanalítico. Porque é justamente isso. Porque ele mesmo foi proibido de ensinar psicanálise pelo Instituto Freudiano. Então, há uma linha de fuga dentro do próprio Lacan. Então, o que é o saber psicanalítico? O que é a formação psicanalítica? Como que ela se dá? Então, é um processo coletivo de formação, digamos, via psicanálise, que dá para poder se apropriar dos mecanismos da psicanálise de uma potência de ruptura. É um pouco isso que eu fiz. Né? Então, a questão é... Você estava falando dos 4, né? Dos 4. Das 4 cenas e da ideia do deslocamento do campo clínico para o campo da arte. Porque a arte, ela sempre foi vista, então, como a ideia que o Freud traz, né, da cartaz, ou então a ideia da sublimação, ou sempre, assim, eu vou ler na obra uma espécie de psicanálise que é uma coisa terrível, né, do artista, né? É exatamente rompendo com a própria forma que a psicanálise viu a arte, né, que eu me acoplo, que eu me agencio com a esquizoanálise e proponho um deslocamento do clínico para um processo, uma praxis performática, que eu chamo de micropolítica e artística. Então, a minha praxis dentro da esquizoanálise, que eu chamo de transanálise, já é uma composição, uma criação de arte e uma criação de micropolítica, de potências de transformação. E eu criei um método de 4 cenas, que eu sempre realizo, e a partir dessas 4 cenas a gente vai criando o quê? Cartografias, linhas, cruzamentos, desejos, cores, a partir da conversa. Então, a conversa, em vez de eu usar ter uma escuta psicanalítica, que eu vou sempre buscar o pai, a mãe, uma falta, eu sempre vou buscar algo a interpretar, ou vou tender uma interpretação do símbolo, né? Não, na esquizoanálise, nada é interpretar, tudo é experimentar. Nada é interpretar. Você imagina você fazer uma análise que você não vai ser interpretado. Então, não existe nada atrás do significante. O inconsciente, ele transborda. O inconsciente não é algo que eu tenho que decifrar. E não está circunscrito na ideia da família, do complexo, né, familiar, ou do complexo de Édipo. Eles diz respeito ao investimento social de transformação do sujeito. Então, ou seja, ele é muito mais circunscrito ao momento, né? Ao momento e às forças de criação. Sim. As forças de criação e análise dos processos, a desconstrução, né? No caso, pode falar assim, a destruição de Édipo, né? Propõe a destruição do Édipo, no sentido de uma marcação familista, onde o homem, o falo está no centro, o poder do pai está no centro, como o pai fosse a origem de tudo, né? A ideia exatamente é uma tarefa que eles chamam de tarefa negativa da esquizoanálise, né? Destruir Édipo, né? Essa marcação de uma pirâmide, que é uma pirâmide de poder, né? Com o pai no centro. É o pai, mas é o capitalismo. É o pai, mas é o psicanalista. É o pai, mas é o patrão. É o pai, mas é o professor. É aquele que é o político. É sempre alguém na ponta da pirâmide marcando a falta e dizendo isso pode, isso não pode. Então, a pirâmide edipiana é explodida. Né? Ela é explodida. Então, o que você tem como processo? O sujeito produzindo. O sujeito até uma contradição, porque é além do eu. Não se trata do sujeito ou do eu. Né? Mas se trata quando o que eu tenho uma ilusão de eu entra em uma relação com o outro, com a força de composição do outro, e com o outro, e com o outro, e com o outro. Então, se trata dos agenciamentos coletivos. Então, na verdade, é uma horizontalização das relações, muito mais do que uma relação feita de etapas hierarquizadas, vamos colocar assim. A palavra seria transversalidade. Transversalidade, obrigado. É que o Guattari fala da transversalidade. Isso. Né? Que perpassa, na verdade, né? Então, a tarefa negativa seria destruir Édipo. A tarefa positiva da esquizoanálise seria perceber e provocar as máquinas desejantes. Como que as máquinas desejantes... Como que as nossas máquinas desejantes se produzem?
Por que o nosso O desejo que é são bloqueado? máquinas desejantes? Que eu acho esse termo maravilhoso, mas o que são? O que são máquinas desejantes? Eles usam termos como escritores usam termos. Nós podemos pensar até como uma filosofia do Deleuze-Guattari, como uma literatura do futuro, né? No sentido que eles usam os termos como uma potência criativa. O que é máquina desejante? Então, ele vai falar de uma série de máquinas diferentes dentro da esquizoanálise, né? Existe uma máquina desejante, né? Existe uma máquina paranoica. Por que é máquina? Porque é uma máquina não no sentido da separação entre homem e máquina, mas que há algo de máquina em nós e algo de máquina, de humano na máquina. Então, nós podemos imaginar que da mesma maneira que uma orquídea, uma vespa, se acoplam e uma serve de órgão sexual, né, para outra, né, você pode dizer que as máquinas também, nós nos acoplamos às máquinas, né? E as máquinas estão inseparáveis do nosso próprio corpo. Então, não é a máquina, o mecânico e o vitalismo. Né? É exatamente uma potência inorgânica em que máquina e corpo se transformam mutuamente. Então, é o maquínico, né? Não a máquina como algo mecânico. Né? Então, como que a gente entra em processos maquínicos? Maquínicos no sentido de agenciamento, de conexão. Então, o desejo é a potência da esquizoanálise. Né? Como que funciona o desejo? Como que eu posso lutar? Como que eu posso transformar o meu desejo algo contra mim mesmo? Como que eu posso desejar ser servil? Eu não posso desejar a minha liberdade. Aí é uma grande questão do Spinoza. Né? Como que a Sim, gente pode ser contra a nossa liberdade? Como é claro. possível? Então, a análise do desejo, que não é falso, significa os desejos que se produzem com uma intensidade de transformação. É como um limiar de uma intensidade, de uma transformação. Com o que o desejo se choca? Com a estrutura da família, com a estrutura da branquitude, com a estrutura que é a estrutura do racismo. Com o que o desejo se choca? Com todas Com a as forças cultura, né, repressivas, cara? com a Com a cultura, cultura. com as forças A cultura no repressivas. sentido, agora sim, freudiano, né? Quer dizer, cultura como a herança da civilização, de determinada civilização, né? De uma coisa muito mais ampla do que a cultura como a gente que é da arte está acostumado a tratar, né? É algo muito mais profundo, né? Então, tem a ver com, trazer uma palavra interessante, já que o Guattari traz, ele escreveu um livro com esse termo, revolução molecular. Olha só. Ele já Revolução falava de molecular. evolução molecular. Como que se dá os investimentos de desejo no campo social e como se vai lidar com uma espécie de reprodução do capitalismo na subjetividade. Que Então, há ótimo. uma A gente espécie de tensão entre o desejo que quer transformar e esse organismo que quer aprender. Então, acho que os análises é Claro. uma praxe micropolítica de criação coletiva, de criação de desejos, que escapa desses modelos determinados pelo familismo, determinados pelo capitalismo, que a psicanálise reconduz e conduz como uma espécie de continuação do próprio sistema. Perfeito. E é muito interessante essa sua fala agora, Pedro, porque o Caio trouxe uma coisa que é muito interessante, que é uma curiosidade minha também, assim, ó, como eu falei, eu sou um curioso, eu vou te explorar até o limite com relação às facetas todas aí da esquizoanálise. Ele diz o seguinte, ó, como funciona a ideia de melhora, piora e o diagnóstico de um paciente para a esquizoanálise? Que aí a gente já entra, portanto, no plano prático da coisa, né? Uma pessoa que procura uma esquizoanálise, ela procura um acalento para algum tipo de mal-estar, né? Então, como funciona a ideia da melhora e o diagnóstico para esses pacientes? Eu não usaria não usaria esses termos, o termo diagnóstico, porque é Tá. muito científico e muito específico, diz respeito mais de um escopo da psiquiatria,
e da psicanálise. Eu vou pela potência de ruptura que a esquizoanálise traz num campo das praxis concretas de transformação da própria vida. Cada caso vai construir uma cartografia diferente. Esse é o ponto. Como que vai se dar essa interface, esse jogo entre eu e o outro dentro de um encontro que a gente pode chamar de esquizoanalítico, né? Então, a partir desses elementos e do que as pessoas vão trazendo, uma angústia, uma dor, ou talvez algo que não sabe nem expressar. É justamente isso, algo que não tem nem palavra para dizer. É inominável, né? É inominável, mas é algo que o corpo está dizendo, né? Uma das ideias exatamente que eu uso é desconstruir um pouco a narrativa clínica, a narrativa em que o sujeito ele é objeto de uma ciência. O corpo dele é objeto de um diagnóstico, porque houve um olhar científico, um olhar que determinou e significou o que ele está sentindo. A primeira questão é desconstruir essa história clínica presa em que ele se acha refém. Então, como que a gente se depara com uma memória em que retorna como uma representação, onde o sujeito não consegue escapar de si mesmo, ele está preso no seu próprio eu, na sua própria discursividade. Né? Então, produzindo o quê? Fantasmas. Né? Então, é como se tudo que eu vivi fosse uma espécie de retorno ao impossível, à impotência, ao não conseguir fazer, a um limite. Né? A partir de um jogo, de um encontro, de um jogo, de uma conversa, exatamente que a gente tem uma conversa. Qual é o elemento que a gente tem? Primeiramente, uma conversa. Eu encontro a pessoa e, a partir do que ela vai falando, a gente vai criando uma maneira de experimentar o próprio acontecimento. Então, você tem ali, que elementos que você tem? A memória, o sujeito no eu, o sujeito dentro da história do grupo, o sujeito dentro da história da família, o sujeito dentro de si mesmo. A questão é como nós vamos perceber as linhas de fuga entre a palavra e o corpo, entre um gesto, um significado, uma palavra que pesa muito e um gesto que libera a palavra do seu peso para eu transformar a própria percepção de mim mesmo. Como eu confronto esse sujeito preso a uma realidade representativa, a uma fantasmagoria de si, há uma diferença. Como eu coloco a própria diferença em relação no acontecimento? Quer dizer, o que o acontecimento me dá? Por isso que eu trabalho com o movimento das 4 cenas. Então, a partir de uma primeira cena, que é uma cena real, digamos assim, real, entre aspas, onde eu estou dizendo, eu sinto isso, me dói isso, eu desejo isso, né? A gente está preso na nossa realidade, tentando achar modos de sair do nosso próprio limite, de sair da nossa própria prisão. Né? A partir desses elementos, eu vou percebendo como que a poesia, como que a arte, como uma diferença entre a representação e algo novo pode surgir. Né? O que eu faço? Depois de 15 minutos, 10, 20 minutos, eu tenho vários pontos, eu percebo os fantasmas, eu percebo as repetições. Claro que isso, como me interessa é o desenho, não me interessa o diagnóstico clínico, me interessa o desenho. Como para um pintor se interessa a pintura, e como para um poeta interessa a poesia. Não quero colocar o sujeito dentro da sua própria prisão. E nem dizer, nós teremos agora uma cura, não é a ideia de fazer com que ele se defronta com os limites da sua própria representação para um gesto que escape, que saia que saia de si mesmo. Então, que ele perceba, né, esse extrapolamento. Isso, que ele percebe esse extrapolamento a partir de um jogo de linguagem, a partir do deslocamento de si. A gente pode falar do teatro, a gente pode falar do poeta, a gente pode falar como você encontra outras formas de ser, de estar, aliás, que o ser é uma palavra complicada. Outra forma de estar vendo um filme. Como aquele filme entra em uma relação com a sua própria vida.
né? Fazendo você perceber outros caminhos, né? Como que os filmes transformaram o seu corpo, né? É exatamente. Perfeito. Então, como que ele vai trabalhar esse processo? Né? Claro que é um processo de sessões, né? A esquizoanálise que eu venho experimentando, ela está em construção ainda. Eu estou escrevendo vários livros sobre essas minhas experiências, né? São mais de Você me 5 falou, anos. inclusive, quando a gente estava batendo um papo sobre a esquizoanálise, que existem algumas experiências que você, as pessoas que estão te procurando para esse tipo de experiência, vamos colocar assim, você vai com eles até um cinema, vamos ver um filme agora, Isso. vamos ao Faço o parque, vamos. Parque Augusta, Então é uma experiência, além de tudo, sinestésica, né? em deriva. Eu quero dar o último exemplo, depois eu vou dar um exemplo, como eu juntei o transcinema e a esquizoanálise. Mas eu Ótimo. estava querendo dizer que a partir de uma cena, que é uma cena dita real, em que tem de um lado alguém que escuta, alguém que fala, ou um esquizoanalista, ou um psicanalista e um analisado, a partir de uma primeira cena, que é essa cena chamada real, eu troco de lugar, eu proponho um deslocamento, em que eu fico no lugar dele e ele fica no meu lugar. Esse deslocamento vai gerar uma transformação. Muitas vezes a pessoa não sabe que vai acontecer isso, às vezes isso não acontece, depende, mas à medida que eu consigo, que eu percebo que há possibilidade de troca de lugar, nesse momento, o sujeito preso em si mesmo, numa representação de si mesmo, preso com suas próprias palavras, começa a experimentar o que a gente pode chamar de performance, ou, usando aqui uma palavra do teatro oficina, teatro. O teatro, Teatro, olha só. que não é representar papéis. Eu estou aqui representando um papel, tudo bem, né? É um papel que eu inventei para mim mesmo. Já é diferente. Eu podia ser uma pessoa mais, né, preso em outros papéis, mas esse papel que eu criei é um papel que foi o deslocamento de outros papéis que estavam sendo impostos a mim. Eu não me Claro. configurava naquele papel. Então, quando eu desloco uma cena, que é a cena do discurso circunscrito na realidade, para uma possibilidade de um deslocamento poético, como que eu vou, então, pensar aquilo que eu falei com uma outra pessoa que está trazendo de volta para mim o que eu acabei de falar? É como se fosse um teatro vivo, como uma cena de um filme, né? Onde os personagens se deslocam. Esse deslocamento produz um outro olhar sobre si mesmo. E eu vejo como a Claro. pessoa também como ela me percebeu. O que ela está dizendo como que ela está ela me percebeu? Ela está percebendo o outro? Como que ela traz para mim o que eu fui? Mas a questão é que a ideia eu chamo de um duplo, essa ideia de um duplo, que eu sugiro um deslocamento poético, que eu começo a me deparar com uma espécie da cena se repetindo, não se trata de uma representação, porque seria muito fácil. Eu começo a representar você, você começa a me representar, como um teatro, ou então como Mas um não existe psicodrama. aí uma. É Psicodrama que eu impossível, ia falar, não dá, né? Porque você não acessa o cerne, né, não dessas questões importa. que precisam ser tocadas, né? Mas acontece, ele começa, nesse deslocamento, ele vai pensar também coisas que ele disse. E vai começar a Perfeito. mudar a maneira dele também pensar. Ou então estranhar, negar, né? Você tem até uma série de dispositivos psicanalíticos, por isso que a minha pesquisa ela é comparativa. Com a Uhum. esquizoanálise via transanálise, que eu chamo, eu quero também, eu começo a comparar com o método psicanalítico. O que se passa com Claro. a resistência nesse momento? Libera-se outra potência de associação livre, entende? Então, há um deslocamento dessa cena convencional, de um analista e um analisado. Troca-se de papel. Nessa troca, o sujeito do discurso começa a lidar com as suas fendas, com alguma improvisação, com uma memória. Então, como que faz a pergunta do nosso amigo? Como que se dá a melhoria? Melhoria. Uhum. Mas como eu Uhum. diria, não melhoria, eu digo assim, a diferença. Como que se dá, como se produz uma diferença em relação àquilo que eu acreditava ou aquilo que me prendia como representação? A partir dessas diferenças, nós temos pelo menos uma maneira de perceber
o que se reproduz em mim como uma repetição mesmo. O que se reproduz em mim como um preconceito. Como uma espécie de condicionamento. Um condicionamento, uma culpa, uma reprodução de poder, um microfascismo, o machismo, né? Como que eu reproduzo o poder, né? E aí, além disso, eu vou achando as linhas da cartografia. Perfeito. E aí desloco para uma terceira cena, que eu acho que é importante registrar isso, né? Que é uma cena que eu chamo uma cena do zero. Então tem uma cena real, né? Que é o primeiro momento das sessões. Tem uma cena que é um deslocamento, que é um duplo, e tem uma cena que é uma cena do zero. Essa cena do zero a gente começa a construir com a memória da primeira cena e da segunda cena uma ficção. Na hora. Como se fosse um filme, um roteiro sendo construído na hora. E aí se sobrepõe o que eu chamava de real, o meu eu no discurso, com uma relação com aquilo que seria o eu no espelho, onde é impossível achar minha imagem, com uma composição poética. Olha. E aí já estamos, assim, 40 minutos de sessão. Que é interessante o tempo curto também, porque é uma performance. E aí, nessa terceira cena, vão surgindo coisas inesperadas. Mistura-se sonho, eu crio um personagem que eu tirei de um fragmento da fala dele. A gente começa a desenhar. Que é o que vai culminar na quarta etapa, suponho. Na quarta cena, que seria uma espécie de cartografia da dramaturgia que foi criada, do roteiro que foi criado. Daí o sujeito. Ou seja, uma análise, então, aí de todo o processo, uma análise objetiva, digamos assim, por parte de ambos. Não seria objetiva, seria vetores de criação para o próximo encontro. Eu posso começar a criar. Eu posso começar a criar personagens. Pode esquecer que é uma análise, né? Então, existem outros encontros. É porque o objetivo é uma questão também de experimentação. Então, vai surgindo coisas além da paranoia, além da reprodução, vão surgindo coisas sociais, né? Vão surgindo uma potência de criação. Sim. Então, a cartografia ela não é o fechamento, ela tem uma potência, nem é o mapa do que passou. Elas são os pontos de cruzamento. É uma degustação para a próxima sessão. Achamos esse ponto. O que a gente pode fazer na próxima sessão? Tive uma ideia. Vou criar um instrumento. Vou trazer um texto. Vou trazer uma pesquisa. Me interesso por isso. Daí a gente começa a dar o quê? Dar uma potência para a máquina desejante como produção social. Então, o sujeito tem que se agenciar em um campo social, para além da ideia só da empresa e da família, e do capitalismo. E aí, ao mesmo tempo, mudando de dentro o próprio campo do trabalho, o próprio campo das relações, né? Das relações familiares, né? As linhas de fuga. Né? Mas se trata de um processo no campo social. Então, a praxis tem a ver com a revolução molecular. E é um campo amplo, né? Um campo complexo e, ao mesmo tempo, um campo lúdico, né? Que eu acho que a arte tem a ver muito com a ludicidade, com a capacidade que o indivíduo deve se permitir ter, que é a criação, né? Que é a criação a partir de si, a partir da sua percepção, um processo fenomenológico, né? Praticamente. E eu não me coloco como um clínico, eu me coloco como um poeta. Isso é ótimo, isso é alentador, né, para quem procura esse tipo de experiência. Inclusive, a gente tem aqui uma pergunta muito interessante da Michele Santos Nascimento. Obrigado, Michele, está sempre com a gente aqui nas nossas lives. Muito obrigado pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: é possível fazer uma autoesquizoanálise? Porque a gente sabe que na psicanálise tem a autoanálise, né? Sempre, mas é necessariamente coletiva. Então vai precisar, mas não de esquizoanalistas. Porque é sair do eu também. Não é uma reflexão sobre si, uma meditação, uma autoanálise, como diz a esquizoanálise. Se trata
A esquizoanálise se trata da produção social. Então, não é em torno da minha Então, vai subjetividade, ter que estar entende? inserido num contexto necessariamente para poder... O campo social, como que Uhum. se dá os conflitos dentro da instituição, os conflitos dentro da família, né? Como que você produz as potências coletivas Claro. nesse processo. Não tem a ver com essa ideia, vou analisar um problema meu, mas não é individual, é processo coletivo. O desejo é sempre dois. Uhum. O desejo é sempre múltiplo. Sempre dois não, é sempre mais que dois. Mantenham isso em mente. Meu querido Pedro Paulo, eu ficaria aqui até amanhã batendo papo contigo, mas você vê como é que quando o papo tá bom, a coisa passa rápido, né? Eu queria que você desse o serviço, faça seu jabá, entendeu? Fale de onde podemos encontrar o seu trabalho, onde podemos entrar em contato contigo, as pessoas que têm interesse em esquizoanálise, transcinema, que queiram te convidar para um café para bater um papo, porque ó, tomar um café e uma cervejinha com o Pedro Paulo é uma experiência. Então, por favor, fique à vontade, dê o seu serviço agora. A maneira mais fácil de me encontrar são nas redes sociais, meu Instagram. Inclusive, eu deixei o Instagram aqui no comentário, também na descrição. Então, por favor, sigam o Pedro Paulo. Pedro Paulo, @Pedro Paulo Rocha. Lá, todos os meus trabalhos, meus cursos, eu estou dando muitos cursos, né, desde a pandemia. Vou abrir um novo lab de esquizoanálise. Faço vários laboratórios, que eu chamo também de seminários. Estou preparando novos trabalhos para lançar meus livros também. Ali no Instagram você encontra tudo. Ali é uma forma mais direta de me encontrar. Quem quiser experimentar as esquizoanálise, trabalhar em alguma atividade coletiva, é só me escrever, né? E estou preparando o lançamento aí dos meus livros, também de alguns novos trabalhos fílmicos, né? Mas é Dentro desse surpresa escopo ainda. do transcinema. É Dentro do escopo do surpresa, né? cinema. Eu fiz uma experiência que eu fiz do cinema aqui no SEMA, de transanálise e esquizoanálise juntos, só para deixar marcado isso, Doni, foi aqui no cinema da Praça Roosevelt. O Boa, o cinema novo, Biju. o Biju que abriu, Biju. né? Ali o Guilherme é uma pessoa muito querida, eu digo que ele é o programador de cinema mais experimental, né? Que ali é aberto a qualquer tipo de experiência. E nós fizemos uma experiência ali que era um filme, foi uma sessão de cinema em que o filme não estava pronto. Então, os espectadores chegavam para ver a sessão e o filme se dava na hora com os espectadores, reprojetando. E eu convidei algumas pessoas que faziam esquizoanálise comigo para atuar como personagens nesse encontro. Que Então, essa é uma maravilha. experiência, por exemplo. Foi só uma única vez, vou preparar a segunda. Por favor, Então, então vocês já fiquem espertos aí e já entrem em contato, conectem-se com o Pedro Paulo, porque vocês podem participar dessa segunda experiência. Eu vou estar lá, eu já digo isso. eu até Então, te já chamei, eu levantei. até cheguei a te falar, não foi? Eu acho que eu cheguei a te falar. Você não Foi, então. pôde. Então, mas na próxima tô lá, já tô com a mão levantada aqui, já tô Vá com o seu personagem, vá com o seu eu vou, personagem. um dos vários, né, que todos Um nós dos temos. vários. Um dos Pô, te vários que todos agradeço. temos. Te agradeço Meu muito, Doni. querido Pedro Paulo, muito obrigado pela sua presença. Gente, eu reforço o pedido para que, se vocês estão assistindo a este vídeo na TV 247, onde o Pedro Paulo, inclusive, faz participações também. Nosso programa todo sábado, 4 da tarde, Comitê Zero Pluriversidade Livre, com a Valéria Boa, exatamente, com a Marchi e a Valéria Mônica Marques. Silva, que é sua Isso. parceira também lá. Minha Né? parceira no Tríptico 247, junto com o Flávio e Ricardo, toda sexta-feira, às 2 da tarde. Nesse Né? domingo, nesse sábado, 4 da tarde, nós vamos falar sobre o MST. Olha aí, já é um convite para vocês irem lá, então. Inscrevam-se na TV 247. Se você está vendo esse vídeo, inscrevam-se no canal Doni Correia, uma teia de ideias. Sigam o Pedro Paulo nas redes Comitê sociais. Zero. E Inscreva-se no Comitê Zero. Comitê Zero é o link. Eu vou deixar aqui embaixo depois o link do para o YouTube. grupo no YouTube.
Então, depois eu vou pegar o link e vou botar aqui embaixo também, mas eles têm um grupo no WhatsApp. Então, é importante... Comitê Zero com... Isso, com K. Se deixar isso. lá algum comentário, eu mando o link da nossa rede. Que a gente criou um projeto chamado Pluriversidade Livre, que é uma rede de pesquisadores, de criadores, e todo mundo é convidado a participar. Maravilha! E eu agradeço muito vocês que estiveram aqui conosco acompanhando. Eu vou me despedir do nosso convidado aqui nos bastidores, mas já fica aqui o meu grande abraço para vocês. Muito obrigado por acompanhar mais esta conversa cruzada no canal Doni Correia, uma teia de ideias. Apoiem os canais independentes. Nós precisamos furar a bolha dos algoritmos e contamos com vocês. Só temos vocês para contar conosco, né, Pedro? É só a iniciativa das pessoas interessadas para a gente furar essa bolha do algoritmo e poder levar um pouco da nossa experiência e das nossas ideias para mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.